Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma aula do nosso discipulado e nessa feita já estamos na nossa terceira aula. Eu já quero agradecer a Deus pela tua participação, você já ter passado pela primeira, pela segunda, não é? Pelas aulas anteriores. Eu sei que a aparência aqui não é muito das melhores, mas nós estamos aqui com o propósito de aprender a palavra de Deus, de passar para você alguns conhecimentos básicos da palavra do Senhor, para nós fortalecermos, né, na graça, para nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Então já coloca aí na tela qual vai ser a aula de hoje. Maravilha! Na aula de hoje nós estaremos aprendendo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus? Ele é uma pessoa? Ele é uma força ativa? Será que ele existe mesmo? Então nós vamos estar aprendendo hoje respondendo essas perguntas para os irmãos. Amém? Primeiro de tudo, antes de nós entrarmos no assunto da nossa lição, eu sempre gosto de fazer aqui as minhas considerações para os queridos, para você que vai estar assistindo agora nesse momento. Esta aula do discipulado online, né, ela é realizada pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Itapira, né? Nós estamos aqui na cidade de Amparo, São Paulo, e também, em especial, fazendo esse trabalho para os irmãos da nossa congregação aqui na cidade de Amparo. Amém, queridos? Mas nada impede que você também aprenda a palavra de Deus. Você que é de outra igreja, de outra denominação, você que é da Assembleia, você que não é da Assembleia de Deus, independente de denominação, mas que você crê na palavra do Senhor, que você quer aprender a palavra de Deus e você é pentecostal, acredita no Espírito Santo, então vamos, neste momento, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu sempre gosto de dizer que os assuntos, as referências, o conteúdo da nossa aula, eu sempre retiro aqui de uma gama de livros da Palavra de Deus, né? da Palavra de Deus principalmente, e de alguns livros como Declaração de Fé das Assembleias de Deus e alguns livros de apoio, né? Teologia Sistemática e também o Doutrinas Bíblicas, todos eles da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Amém? E 99% do nosso assunto nós estaremos passando para você à luz da Bíblia. Então, todo o conteúdo aqui, 99% está na Bíblia Sagrada e os outros 1% estão nesses livros que são baseados também na Bíblia Sagrada. Então, nós podemos dizer que 100% amplamente, plenamente, o assunto aqui é à luz da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos entrar no assunto da nossa lição? Muito bem. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quem é o Espírito Santo? Você sabe me responder? Quem é o Espírito Santo? Nós aprendemos nas aulas passadas sobre o Pai. Aprendemos também sobre o Filho, né, Jesus Cristo. Aprendemos sobre Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai. Aprendemos sobre Jesus Cristo também e a sua obra redentora, vindo como homem aqui na Terra, a sua natureza, né, os seus atributos divinos, seus atributos também pessoais. E hoje nós estaremos aprendendo sobre o Espírito Santo. Antes de tudo, de nós entrarmos nos pontos da lição, vale já deixar claro para você que nem todas as religiões que existem no mundo acreditam no Espírito Santo. Muitas delas acham que o Espírito Santo não existe. Outras, com alguns versículos isolados da palavra de Deus, acham ou creem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia que opera no universo. Mas nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus e acreditamos no que a Bíblia Sagrada nos diz, nós temos a certeza de que o Espírito Santo ele é Deus e também é uma pessoa distinta. Como é isso, irmão Leandro? Vamos aprender agora. Primeiro de tudo, o Espírito Santo como Deus. É muito importante os irmãos que tiverem papel, caneta,
anotem aí os versículos que nós vamos estar passando para vocês, porque vamos estar passando muito rápido, para que a aula não fique muito grande, não muito longa. E também a gente não vai dar tempo de ler todos os versículos que eu vou estar colocando aqui nessas partes brancas aqui do vídeo, para que você anote, tá bom? Não vai dar tempo da gente falar todos os versículos, mas eu vou estar sempre colocando eles aqui para você estar anotando e lendo aí posteriormente, tá bom? Vale lembrar que essa aula é uma vez por semana, para que você durante a semana vá pegando os versículos, vá lendo, vá meditando e vá aprendendo também. Quem sabe você pode estar até passando também para os seus queridos irmãos da sua igreja esse conteúdo que é de muita suma importância para a nossa vida, tá bom? Desde já eu já peço desculpas aqui no meu palavreado, tá certo? Às vezes eu gaguejo, às vezes eu me enrolo nas palavras, mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem fácil, bem explicada, né? De uma maneira bem mais clara para os irmãos entenderem, tá bom? Primeiro de tudo, os irmãos vão ver eu aqui olhando para baixo, mas eu estou aqui com o meu notebook aqui, com algum conteúdo que eu já resumi aqui para trazer para os irmãos bem rápido, aqui no máximo 30 minutos de aula eu vou estar passando para vocês. Bora para a aula? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele é denominado na teologia, no curso teológico, em que muitos teólogos fazem, muitas pessoas fazem, até eu mesmo já fiz, mas isso não vem ao caso, de que ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Como assim a terceira pessoa da Trindade? Não quer dizer que ele é menor do que a segunda e a primeira pessoa. É uma questão de um jargão popular que nós falamos, ou seja, a primeira pessoa sendo o Pai, a segunda sendo o Filho e a terceira sendo o Espírito Santo, sendo que os três estão iguais em poder, sabedoria, glória, unção e todas as coisas que pertencem a Deus. Amém, queridos? Então, é importante os irmãos terem em mente que quando nós estarmos nos referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade, estamos nos referindo ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo. Você pode encontrar menções do Espírito Santo em toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vai achar referências de que o Espírito Santo ele é mais do que aquilo que a gente pensa, mais do que aquilo que eu imagino. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é Deus. A gente vai também aprender aqui que o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas vamos primeiro ficar aqui na questão do Espírito Santo como Deus. Amém? Vamos lá? Preparado aí para anotar os versículos? Vamos lá. O Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto a fórmula batismal como a bênção apostólica, não é, que são as menções que geralmente os pastores eles falam quando vão batizar nas águas e quando também vão despedir a igreja na bênção apostólica, eles fazem menção da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também elas indicam, né, tanto elas como também conteúdos na Bíblia Sagrada, indicam claramente que o Espírito Santo existe e que ele é Deus. Você vai ver isso lá em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19. Também está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. E também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 6. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Viu aí? Muito versículo, muito conteúdo, tá bom? O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere a ele como um outro consolador. Numa melhor tradução, a King James ou a nova versão da linguagem de hoje, ela fala como um outro auxiliador. Essa expressão, ela não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como um Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele ao utilizar a palavra outro. Você viu que Jesus, quando disse eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará
um outro Consolador, dando a ideia de igualdade, assim como Jesus também. Ele não falou, vou rogar ao Pai e ele vai mandar uma força ativa para ficar com vocês. Ele vai mandar uma energia de Deus, o poder de Deus para ficar com vocês. Não, vai mandar um outro. Aí ele se colocou na posição igual a ele, dizendo assim como eu também vou rogar ao Pai para que ele mande um outro Consolador. Jesus já era um, o Espírito Santo agora é o outro Consolador da igreja. Amém? Tá dando para entender aí? Então vamos lá. Prosseguindo para frente, né? Para trás não, para frente. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus. Você viu na primeira aula do nosso discipulado que para ser Deus, para receber o título de Deus, não somente o título, mas para ser reconhecido como Deus, ele precisa ter alguns atributos, algumas qualidades, algumas características. E esses atributos, essas características, somente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, porque somente eles possuem esses atributos. Que são esses? A onipresença, a onisciência, a onipotência, a soberania, a glória, somente é deles. A Bíblia diz que ele não dá para ninguém. A eternidade, a própria santidade, quando o Espírito Santo, no próprio nome já fala, né? Ele é o Espírito Santo. A santidade provém dele. Nada que o Espírito Santo não possa participar, que o Espírito Santo não estiver no meio, não é santo. Amém? Então não existe nada que é santo sem o Espírito Santo. Já começa por aí, tá bom? A própria santidade, né, também é uma característica de que ele é Deus. Vamos lá. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. O capítulo 12 também de 1 Coríntios também fala, no versículo 4 até o 6. E em Hebreus, no capítulo 9 e versículo 14. Então, fica evidente que a Bíblia revela o Deus Trino. Isso a gente vai ver em uma lição mais para frente falando sobre a Trindade. Mas é muito importante já deixar claro aqui para os irmãos que Deus ele é trino, né? Nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Amém? João capítulo 15, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 26. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é de Cristo, né? Na Bíblia Sagrada ela deixa bem claro isso aí. Mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai e também como sendo a própria pessoa do Filho, de maneira nenhuma. Ao contrário, o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta, diferente do Pai, diferente do Filho. É como se eu tivesse três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Entendeu aí? Vamos chegar lá. É no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Mateus capítulo 10 e o versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e o 12. E também Gálatas capítulo 4, versículo 6. Um certo pensador também chamado, teólogo também chamado Agostinho de Hipona, ele diz que o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. A igreja primitiva, queridos, desde os seus primeiros dias, ela já entendia e já reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Não era algo difícil de entender para os crentes primitivos, né? De saberem que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo
uma pessoa distinta e que faz parte da divindade que nós acreditamos, o nosso Deus grande e poderoso, revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso para os irmãos lá dos primórdios da igreja, né? Na época dos apóstolos, era muito simples de entender. Hoje, com vários tipos de heresias, teologias, ideologias, eles gostam de complicar as coisas, né? Mas é muito simples, irmãos. É só você crer que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles três formam o Deus que nós servimos. Mas vamos nos ater aqui somente à terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, queridos, aqui nós vemos claro e evidente que o Espírito Santo, segundo os versículos que nós já passamos para vocês, ele é Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele se revela através do poder do Pai, através do poder do Filho, através da pessoa do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é aquele que está mais presente nas nossas vidas. Tanto é que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele falou que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele fala neste sentido, dá a entender que ele é aquele que está mais próximo de nós, habitando em nós, vivendo em nós, nos regendo, nos conduzindo, nos orientando, e conforme Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, ele estaria nos consolando, nos ensinando o caminho que nós devemos prosseguir. A Bíblia também fala que o Espírito Santo é aquele que inspira a palavra de Deus. Então, toda a palavra foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não receberemos a inspiração de Deus, a unção de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não teríamos essas dádivas. Nós hoje temos todas essas coisas porque o Espírito Santo de Deus, ele opera em nós, abrindo o caminho para que todas essas dádivas do Senhor nos sigam, nos sobrevenham sobre as nossas vidas. Amém? O Espírito Santo é Deus, irmãos. Então vamos aprender agora também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Muitas seitas, muitas outras doutrinas também não aceitam essa ideia de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eles afirmam que é apenas uma energia, uma força, né? No entanto, a Bíblia ela é suficiente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Para ele ser uma pessoa, nós devemos provar na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo tem as mesmas características, os mesmos atributos que uma pessoa como eu e você também tem. Apesar do nome Espírito ser de um gênero neutro, não indica que é masculino ou feminino, já dá a entender de que o Espírito Santo ele não tem gênero, né? Mas na Bíblia Sagrada você vai encontrar referência de que ele é uma pessoa, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16, Lucas, capítulo 4, versículo 18, João, capítulo 15 e 26, e também no capítulo 16, versículo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, e Hebreus, capítulo 9 e versículo 14. Existem muitos versículos aqui que a gente separou, mas eu estou passando apenas alguns para os irmãos terem uma facilidade melhor de encontrar, mas tem muita coisa aqui falando sobre o Espírito Santo de Deus. Aliás, queridos, a Bíblia ela explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo que a sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver um entendimento meu e seu de que ele é uma pessoa. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, 2 Coríntios 13 e 13 e também 1 Pedro 1 e 1. Agora vamos para os atributos do Espírito Santo, né? Vamos ver e provar que ele é uma pessoa.
ele tem personalidade, não é? A Bíblia fala que ele possui intelecto, ou seja, ele é inteligente, ele pensa por si só. Uma força, um poder, algo que foi emanado de outra pessoa, não tem vontade própria, não tem inteligência própria, não tem querer, desejos. E o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele pensa sozinho. Está escrito, provado em Romanos, capítulo 8, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 13. O Espírito Santo também tem vontade. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele também sente emoções. Efésios, capítulo 4, versículo 30, quando diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Prova de que ele se entristece, da mesma forma que também ele se alegra, fica feliz, ele também se entristece conosco, se caso nós fizermos algo que desagrade ao Senhor. De modo, irmãos, que as suas próprias ações refletem essa personalidade. Por quê? Ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele controla, ele testifica, ele surpreende, ele repreende, ele intercede e ele tem ciúme. Veja que coisa interessante. O Espírito Santo tem ciúme de você e de mim também. Quer as referências agora? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26 também. Atos dos Apóstolos 8 e 29. E também no capítulo 13, versículo 2. Capítulo 15 também e versículo 28. Romanos capítulo 8 e o versículo 14 e o versículo 26. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22 e o versículo 17. Somente são algumas referências que eu estou passando, mas tem infinitas referências aqui que eu estou passando para os irmãos. Eu estou tentando passar algumas em cada livro aqui assim, para que os irmãos tenham o conhecimento de que ele é comprovado em toda a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa e ele é Deus, provado em toda a Bíblia Sagrada. Desde o Gênesis, no capítulo 1, você vai ver o Espírito Santo de Deus pairando sobre a face das águas, contemplando a criação de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver, e o versículo 1 até o 3, você vai ver o próprio João testificando através da inspiração de Deus, falando que o Espírito Santo já estava operando ali na criação. Ele foi a ação de Deus através do Filho para que as coisas fossem criadas. Tudo foi criado pelo Filho, por Deus, pelo Filho, através do Espírito Santo. Amém? Que coisa maravilhosa, Graças a Deus por isso. Vamos lá, vamos para frente, Porque atrás vem gente. Para a gente poder já terminar nossa aula de hoje. É muito simples, muito rápida, mas bem resumida, mas bem explicada aqui para os irmãos. O Espírito Santo, queridos, você vai encontrar em toda a Bíblia, mas às vezes com nomes diferentes, Ele é chamado nas Escrituras Sagradas em sua suma, em sua total plenalidade, de uma forma, num contexto geral, de Espírito Santo. Tanto como referência ao atributo divino, porque ele é santo, da santidade, E também porque ele é de Deus, ele provém de Deus, ele é Deus, E possui os atributos divinos. Então, por isso que ele é santo, por isso que ele é chamado na Bíblia Sagrada de Espírito Santo, porque a própria santidade provém do Espírito Santo. Nada feito sem o Espírito Santo, eu posso dizer que é santo. Só é santo se tiver a presença do Espírito Santo ali no meio. Então eu posso dizer e garantir que é santo, foi santificado, foi consagrado através do Espírito Santo de Deus. Muita gente está aí consagrando coisas e nem é pelo Espírito Santo, então não está consagrado. Não é por Deus, não é pelo Filho,
é pelo Espírito Santo, é Ele que consagra, é Ele que reveste, é Ele que dá o entendimento, a inspiração para as nossas vidas. Vamos lá? Ele também é distinguido, né, pela sua palavra, né? A sua palavra Espírito, ela é traduzida na linguagem hebraica como ruach, né? E também o grego, a palavra pneuma, que possuem origem em raízes que transmitem o significado de sopro, soprar. O nome Espírito, tanto no hebraico como no grego, eles vêm de uma origem que significa dar a entender no sentido de soprar, sopro, né? Então muitas vezes você vai ver o Espírito Santo na Bíblia Sagrada aparecendo também com essa característica de sopro, né? Estavam lá reunidos lá no cenáculo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, que estavam reunidos e veio ali um vento veemente que encheu toda a casa e foram vistas ali línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar em outras línguas e ali o Espírito Santo se fez presente. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a falar, a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ali estavam e mais de 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Então você vê o Espírito Santo também agindo na Bíblia Sagrada como um sopro. Vamos lá. Você vê também referências do Espírito Santo falando sobre fogo, né? O Espírito Santo aparecendo como uma pomba, né? No batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, apareceu, ouviram uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo." E também apareceu o Espírito Santo como uma forma de pomba descendo sobre Jesus. Ali estava comprovada e provada a trindade de Deus, né? A trindade divina. O Pai falando, Jesus, o Filho, sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba, né? Então, me desculpem aí os que não acreditam na trindade. A Bíblia mesmo, ela já comprova que existem os três divinos, né? Os três seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito frequentemente ele também é denominado com nomes e títulos que fazem referência à sua obra, como o Auxiliador, o Consolador, está lá em João 14:16, o Espírito da Verdade, né, João 14:17, e também como o Espírito de Vida, né, Romanos 8:2, Espírito Santo da Promessa, Efésios 1:13, né, você vai ver muitas referências na Bíblia se referindo ao Espírito Santo. Também ele é chamado como o Espírito do Senhor, 2 Coríntios 13:17, chamados como o Espírito de Deus, Mateus 3:16, Espírito de Cristo, 1 Pedro 1:11, e muitas outras coisas você vai ver na Bíblia falando sobre o selo, foi selado pelo Espírito Santo, como uma brasa, como fogo, como vento, e isso você vai ver na Bíblia a ação do Espírito Santo. Ele se manifesta através desses símbolos também na Bíblia Sagrada. Então, para a gente já terminar a nossa aula do nosso discipulado, muito simples, falando sobre o Espírito Santo de Deus, é válido ressaltar para os irmãos que o Espírito Santo ele deve ser adorado, sim, porque ele é Deus, né? Ele é plenamente Deus, o Deus a quem nós servimos. Ele se revela à igreja através do Espírito Santo. O Pai, a quem nós oramos, o Filho, a quem nós também adoramos, eles se manifestam na igreja. Isso a gente vai aprender em lições mais para frente a respeito do fruto do Espírito, a respeito dos dons espirituais. A gente vai ver as manifestações do Espírito Santo sobre a igreja. Então a gente vai entender que nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas quem se revela na igreja
quem manifesta o seu poder e a sua glória na igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer plenamente que a dispensação da graça, que é o período em que nós estamos vivendo, um período já bem próximo do arrebatamento da igreja, é um período em que a ação maior sobre a igreja ela é feita através do Espírito Santo de Deus. Ele pode ser adorado? Sim, porque ele é Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus atuou em toda a Bíblia. Você viu isso que nós falamos lá no Gênesis, na criação. E ele também atuou no ministério de Jesus. Atuou também na obra da salvação, né? Você vê isso nos registros, né, do Novo Testamento, que ele atuou no ministério de Jesus e nós podemos perceber a sua ação direta, né, antes mesmo do nascimento de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 13 ao 15. E também nós podemos perceber até o fim do ministério de Jesus, o Espírito Santo também já agia, né, já se manifestava naquela época através do próprio Jesus Cristo, através dos seus milagres e também através da sua ação sobrenatural. Se a gente for falar de uma forma humana, né, humanamente falando, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, né? Tá lá em Lucas capítulo 1 e o versículo 35, né? Ele foi dado a Maria, a Virgem Maria na época, pelo Espírito Santo, né? Quando Jesus foi batizado por João Batista, isso a gente já viu, né? A ação do Espírito Santo, que ele se manifestou de uma forma corpórea, não é como de uma pomba. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, Lucas capítulo 3, versículo 22. Ele, após ser batizado também, Jesus ele foi levado em espírito, né? Lá para o deserto para ser tentado. Então o próprio Espírito Santo já estava ali se manifestando na vida de Jesus, né? Pela virtude do Espírito Santo. Isso está revelado lá em Lucas capítulo 4 e o versículo 1 até o 14. Também ele voltou para a Galiléia para pregar o evangelho do reino de Deus que estava sendo estabelecido, né? Se você vai ver em Lucas, no mesmo versículo a qual nós falamos aí, capítulo 4, versículo do 1 ao 14, e em Mateus capítulo 4 também você vai ter esta referência. Na sinagoga, Jesus se apresentou como o cumprimento final da profecia do profeta Isaías, onde as primeiras linhas diziam: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, né? E está escrito isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 21. Jesus mesmo se declarou como o cumprimento da obra do Espírito Santo. Jesus, pelo Espírito, expulsou demônios, Mateus capítulo 12, versículo 28. E ele, conversando com Nicodemos, ele disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, né? João capítulo 3, versículo 5. Também o escritor aos Hebreus ressaltou que o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora aqui na terra. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Amém, amados? Agora, e qual é a ação? Qual é o propósito do Espírito Santo para as nossas vidas? A obra do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Ela é destacada em toda a Bíblia, né? Desde o início até o fim. Você pode ver que o Espírito Santo ele tem papel fundamental para a igreja hoje, porque é ele quem nos revela as verdades sobre o Pai, as verdades sobre o Filho, sobre a salvação, sobre a justificação. É ele quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Então, o Espírito Santo ele é primordial na obra da propagação do Evangelho, na obra da igreja do Senhor. Uma igreja que não tem espaço para o Espírito Santo é uma igreja que não prospera. Uma igreja que não prega, que não fala sobre o Espírito Santo de Deus, é uma igreja morta,
Uma igreja que não anuncia o genuíno evangelho de Cristo é uma igreja que não tem lugar para o Espírito Santo, porque é Ele quem convence, é Ele quem anuncia o evangelho através da minha e da tua vida. Então, quando eu estou anunciando a palavra do Senhor, o Espírito Santo é aquele quem vai semear a semente, quem vai fazer ela germinar no meu e no teu coração, no coração do ser humano. Quando eu vou para a igreja ou levar a minha oferta ao Senhor, eu recebo da parte de Deus a sua palavra, a sua bênção, a sua glória, a alegria do Senhor, a paz de Deus, através de quem? Do Espírito Santo. É Ele que se manifesta, é Ele que traz as bênçãos de Deus para a minha e a tua vida. Amém? Portanto, é o Espírito Santo que age como o doador da vida. A vida, a própria vida, ela provém do Espírito Santo de Deus. Está lá em Jó, no capítulo 33, versículo 24. Na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho pela ação do Espírito Santo. Está lá em Jó 26, versículo 13. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Já falamos sobre isso. E também o Espírito Santo concede aos homens utilidades naturais que os qualificam para que estes possam viver neste mundo. O Espírito Santo é quem dá aptidão para que nós estejamos aqui com vida. A própria Bíblia Sagrada, ela diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então tem alguém que intercede por nós. A própria Bíblia Sagrada fala que Ele é quem intercede por nós, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, diante de Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas falhas, pedindo o perdão de Deus, pedindo a ajuda, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então este é o Espírito Santo. Se eu for falar aqui, queridos, sobre o Espírito Santo, eu vou passar muito tempo falando sobre a sua ação, sobre o fruto, sobre os dons espirituais, sobre o que o Espírito Santo ele age na nossa vida, sobre nós como templo e morada do Espírito Santo. Mas essa aula ela é uma aula bem rápida para mostrar para você que o Espírito Santo ele é Deus e ele é uma pessoa. Então eu tenho que tratá-lo com respeito, com reverência, com temor e com tremor. A própria Bíblia diz que eu posso, não devo, mas embora que eu peque contra o Pai e contra o Filho, com arrependimento, eu recebo o perdão de Deus. Mas se eu pecar de uma forma consciente contra o Espírito Santo de Deus, este pecado é um pecado inaceitável diante do Senhor. Então já veja aí o grau de respeito, um grau de poder que o Espírito Santo tem no mundo espiritual, na área espiritual das nossas vidas. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, ele é aquele que muito mais nós devemos a nossa adoração, nosso temor, nosso respeito ao Senhor. Amém, queridos? Então, nas suas orações, ore em adoração ao Espírito Santo, interceda a Ele, peça a graça dEle, peça o batismo se você não for batizado ainda, peça para que Ele possa derramar sobre você a ação dos dons espirituais, possa derramar e ajudar a você a produzir o fruto do Espírito Santo, porque assim nós vamos ser cada dia mais nos santos, cada dia mais justificados, santificados, redimidos pelo sangue de Jesus através do Espírito Santo, e assim nós vamos alcançar de Deus as suas bênçãos aqui na terra e lá na eternidade a glória do Pai, as mansões celestiais, a coroa da glória, da vida eterna. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, de uma forma bem resumida, é Deus, é uma pessoa, merece respeito, merece temor, merece a nossa adoração, merece o nosso louvor e merece de nós a nossa vida consagrada para que Ele possa viver dentro de nós, como nós sendo templo e morada
do Espírito Santo, ele precisa ter a casa arrumada, não é? Bem limpa, bem cheirosa, não é? Bem arrumadinha. Então não tem esse negócio de só ser uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus só quer o coração. Não. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha vida inteira é templo e morada do Espírito Santo. Ela precisa estar adornada, precisa estar bonita, limpa, né? Cheirosa, para Jesus, para o Espírito Santo de Deus. Precisa estar bem para que o Espírito Santo entre, faça morada e se agrade de nós. Amém, amados? Então, chegamos ao final de mais uma aula do discipulado, bem rápida, bem simples, falando sobre o Espírito Santo. E eu peço a você que compartilha essa aula do discipulado, compartilha também a primeira, a segunda, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá certo? E leia, medita nesses versículos a qual nós passamos para vocês, para que vocês possam aprender mais e mais da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E não perca, daqui a pouquinho, dentro de alguns dias, nós estaremos passando aqui a 4ª aula do nosso discipulado, com um assunto muito importante e muito maravilhoso para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.